Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir as Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas 16, versículo 19, é a parábola do rico e do mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam à mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meus amados irmãos, o Senhor Jesus, quando disse essa parábola que foi registrada apenas pelo Evangelho de Lucas, tinha em mente ensinar diversas coisas. Nós não sabemos exatamente em que contexto o Senhor Jesus disse a parábola, porque ela não está ligada a nenhum contexto. Ele, no capítulo 16, conta a parábola do administrador infiel, reprova os fariseus, fala acerca do divórcio e fala esta parábola, o rico e o mendigo. É muito interessante você prestar atenção, porque essa parábola pode nos dar muitas lições. Muitas que, inclusive, eu não vou tocar em todas, eu vou selecionar algumas. E eu quero aproveitar para chamar a sua atenção a partir da frase do pai Abraão: está posto um grande abismo entre nós e vós. Um grande abismo. Meus irmãos, na realidade essa parábola toda vai nos falar de abismos, e depois ele solidifica em um grande abismo. O primeiro abismo que nós podemos ver é que o Senhor Jesus seleciona 2 personagens principais, um rico e um mendigo. Talvez na nossa vida esse seja o maior abismo. É dito que o rico se vestia de púrpura e linho finíssimo, e o mendigo era coberto de chagas.
As coisas são colocadas de tal forma, o contraste é feito de tal forma que dá-se a impressão que para descrever a roupa do rico se usa a púrpura e o linho fino. E para descrever o que o mendigo trajava é como se o Senhor Jesus dissesse, ele trajava chagas. É claro que os irmãos fazem uma ideia do que seja púrpura. E é claro que nós temos uma boa ideia do que sejam chagas. Entretanto, as duas coisas sobre a pele de uma pessoa mostram um abismo enorme, que pode ser transposto. Pode ser perfeitamente transposto, mas no caso aqui não foi. Reparem que o abismo vai um pouco mais longe, porque o Senhor Jesus, quando fala a respeito do rico, simplesmente diz que havia um homem rico. Não lhe dá nome. E na hora de falar a respeito do mendigo, dá-lhe o nome. Lázaro. É o modo como nós lemos o nome Lázaro em português, que veio a partir do grego, mas é o velho nome hebraico Eleazar. Significa que até que Deus é a minha força, a minha potência, o meu domínio. Pois bem, o mendigo tinha um nome. Assim como você vai ver mais tarde que o mendigo, quando morreu, ele foi levado pelos anjos e o rico apenas foi sepultado. Os abismos estão concretos, tão patentes diante de nossos olhos. Um rico sem nome, que não interessava muito o nome, apesar de ser uma pessoa importante, e aqui convém destacar que geralmente as pessoas mais ricas, os nomes são mais fáceis de aparecer. Dificilmente nós vemos o nome de rua com o nome de um mendigo. Dificilmente nós temos o nome de um bairro ou de uma cidade homenageando o mendigo, mas geralmente se homenageia pessoas ricas ou poderosas. No caso, não é o fato dele ser mendigo, não é o fato dele ser rico que vai definir seus destinos. Mas são esses abismos pequenos que poderiam ser transpostos e não foram. Repare, a estrutura da parábola é simples. Um homem rico e um homem mendigo. Eles morrem. E o mendigo sobe para o seio de Abraão e o rico desce para o inferno. É simples a estrutura. O problema são os detalhes em cada uma delas que nos garante que o que levou o rico para o inferno não foi a sua riqueza. Nem o que levou o mendigo para o céu não foi as suas chagas. O modo como eles se relacionavam, o modo especialmente como a vida era mantida para os dois, é que vai definir o relacionamento de um homem com Deus. Como eu já disse aos irmãos, o rico é anônimo. O mendigo tem um nome. Mas o rico veste-se de púrpura e de linho fino. O mendigo é coberto de chagas. Mas diz mais que o rico regalava-se. A melhor tradução, melhor não, a mais fácil de se entender é pegar um sinônimo e regalava-se. O rico festejava. Não é que ele desse festas para muitos convidados, mas ele vivia uma espécie de um banquete todos os dias. E o mendigo aspirava por comer as migalhas que caíam de sua mesa. Vejam, o abismo está no nome em que um é nomeado e outro não. O abismo está nas vestes em que um vestisse da coisa mais cara que poderia ter naqueles dias. E olha, meus irmãos, não dá para a gente ter ideia da diferença dessas roupas hoje, porque por mais caro que seja uma roupa de grife nos dias de hoje, ela vai ser o quê? 50 vezes mais cara que uma roupa comum? Provavelmente não passa disso. Mas naqueles dias, uma roupa tingida de púrpura, um vermelho quase roxo. Uma roupa de linho finíssimo, não era qualquer linho. Um linho de
egípcio de trama muito, muito condensada, tão condensada que parecia quase que uma seda, era uma coisa muito cara. Era anos de trabalho de uma pessoa só. Mas esses abismos também estavam no modo de vida do rico, que vivia em Fausto, vivia em riqueza, vivia regalando-se, festejando, aproveitando o que tinha. E o mendigo sonhava em comer um pedacinho da comida que eventualmente caísse da mesa. E para cúmulo de tudo, o mendigo não conseguia afastar os cães que vinham lamber suas úlceras. Provavelmente fossem úlceras diabéticas, não sei, porque elas são doces, os cães lambem aquilo que é mais doce. Para os judeus, a coisa terrível, o animal mais terrível que assustava os judeus era o porco e depois o cão. O cão era considerado um animal imundo. Não há notícias de cães como animais domésticos entre os judeus, entre os gentios. Nós vemos aqui no caso desse mendigo que os cães vinham lamber-lhe as úlceras, mas certamente não eram de sua casa. E com certeza nós vemos aquela mulher cirofenícia dizendo ao Senhor Jesus que os cães comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Os judeus não tinham animais domésticos como cão, ou gato, ou galinha. O animal doméstico dos judeus era cordeiro. Esses outros eram tidos como animais imundos. Pois bem, o destino também deles é terrível. Os dois morrem. Mas o destino do mendigo é ir para o seio de Abraão. Seio de Abraão na Bíblia é um termo técnico para falar da presença de Deus. É como se dissesse, está nos braços de Abraão. É a mesma expressão que você encontra quando João reclinou-se no peito do Senhor Jesus. O termo em grego é esse, ele estava no seio do Senhor Jesus. É como se estivesse sendo objeto de seus cuidados, do jeito que uma mãe cuida de uma criança, toma em seus braços de uma criança pequena, é como se Abraão estivesse tomando conta do mendigo. O rico foi apenas sepultado, mas nós sabemos que quando ele abre os olhos, a parábola diz que ele está no Hades. E lá no Hades a descrição é terrível. É de uma chama terrível. Estou atormentado nesta chama. Meus irmãos, muito tem sido estudado a respeito do fogo do inferno, porque nós sabemos muito bem que fogo queima as coisas físicas. O fogo é resultado de uma combustão, em que entra o material que é combustível, como a madeira, o oxigênio. A reação química disso produz o fogo. Mas como é que o fogo queima a alma? Se no inferno é local das almas, como é que queima? A impressão que nós temos é que o fogo é colocado para explicar a ideia de um tormento que não se descreve. De um tormento que não se tem ideia, a não ser pensando em alguma coisa de maior dano, ou de maior dor, que cause maior dor, como o fogo. Mas a descrição que o rico faz aqui é de que ele está nessa chama. Estou atormentado nessa chama, versículo 24. E repare, do jeito que o mendigo tinha vontade de comer de uma migalhinha do pão que caía da mesa do rico, o rico agora pede que ele molhe o dedo e pingue uma gota na sua língua. É uma migalha de água. Agora quem está pedindo por uma migalha, quem está sonhando com uma migalha, é o rico. Vocês viram como a situação se inverteu completamente. Mas os abismos continuam. Só que antes o abismo da riqueza e da mendicância podiam ser resolvidos. O abismo de um desfrutar de roupas caríssimas e outro ser coberto de chagas também podia ser resolvido.
O abismo de um festejar-se todos os dias e o outro sonhar com uma migalha de pão também podia ser resolvido. Mas os abismos se solidificaram tanto que agora ele não pode mais ser resolvido. O pai Abraão responde, versículo 25, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. O modo como ele agiu com os bens que recebeu foi o suficiente para solidificar um abismo terrível entre ele e o seu próximo. Era um homem que não amava seu próximo como a si mesmo e, obviamente, sem conseguir amar o próximo, quem não consegue amar o próximo não ama a Deus a quem ele não vê. Era um homem que estava longe. Mas é curioso que lá no inferno ele consegue ver pai Abraão. E mais, ele consegue ver aquele que era lambido por cães sendo objeto do cuidado dele. Meus irmãos, é terrível esta descrição. Parece que essa visão que o condenado, esse condenado, teve de lá, da felicidade do mendigo, parece que aumentou seu sofrimento. Tanto é que ele faz 2 pedidos e os 2 envolvem uma ordem a Lázaro. Manda Lázaro. Manda Lázaro. Primeiro, manda Lázaro molhar o dedo e pingar em minha língua. Não resolve. Não resolve. Abraão diz de forma muito clara que é um abismo. O abismo está solidificado e agora ele não pode ser mais quebrado. Agora a situação definitiva veio. Agora cada um tem o seu ponto definitivo, tem a sua condição definida eternamente. Aí ele pede, novamente, manda Lázaro aos meus 5 irmãos. Dá-se a impressão que talvez ele até conhecesse o mendigo, porque ele sabe-lhe o nome, ele sabe que pode ter uma ascendência sobre ele. Eu não vou dizer aqui que ele mandava o mendigo fazer alguma coisa, mas se o mendigo estava à porta da sua casa, ele via e conhecia a condição do mendigo. Portanto, parece que ele continua com a ideia de que a condição ainda é de subserviência. Manda. A primeira preocupação desse homem no inferno é com o seu próprio bem-estar. Mas já que ele não consegue resolver isso, ele lembra-se dos seus irmãos. Pelo menos os meus irmãos, eu não vou deixar que eles venham para cá. E ele faz um pedido extremo. Manda que Lázaro vá lá avisá-los. E a resposta é muito simples. Se eles não derem ouvidos a Moisés e aos profetas, de modo algum ouvirão nem que alguém ressuscite entre os mortos. Veja, irmãos, dar ouvido a Moisés e os profetas. Moisés e os profetas era outro termo semelhante. Como nos braços de Abraão era um termo, Moisés e os profetas era outro termo, que significava o Velho Testamento. Os 5 livros de Moisés e o livro dos profetas. Se eles não dão ouvidos à palavra de Deus, ainda que venha alguém dentre os mortos, não ouvirão. Meus irmãos, a parábola, eu volto a repetir, tem uma estrutura muito simples. São 2 posições, um rico e um mendigo. Ambos morrem e parece que se cruzam os caminhos. O mendigo que estava sendo lambido pelos cães recebe os cuidados de Abraão. O rico, que desfrutava diariamente da sua riqueza de forma esplêndida, agora é atormentado em uma chama terrível. E atormentado não só na chama, mas também pela tristeza de saber que seus irmãos vão parar no mesmo lugar que ele está. O que isso tem a ver conosco hoje? Especialmente o que isso tem a ver com o aniversário da UPH? Sabe, meus irmãos, esses
abismos que estão descritos na parábola do Senhor Jesus, são todos eles facilmente, não, são todos eles resolvíveis. Quando o Senhor Deus, o seu Espírito, faz residência no coração de uma pessoa, ele não consegue mais ver seu irmão coberto de chagas e ele não o ajudar, não socorrê-lo. Ele não consegue mais ver seu irmão ansiando por uma migalha de pão e ele não repartir. Mas isso vem, irmãos, com o nosso testemunho da palavra de Deus. Em nós levarmos a expressão do Senhor Jesus, Moisés e os profetas, a todos aqueles que estão nessa situação. Ora, isso tem muito a ver conosco, com a igreja. Na missão da igreja, deixar bem claro que nós estamos cavando aos poucos, a sociedade está cavando aos poucos para si abismos intransponíveis que depois se solidificam na vida eterna. Que esses abismos sejam corrigidos logo, e corrigidos debaixo do poder do Espírito Santo. Tem muito a ver com o PH, com o modo como os homens transmitem as notícias do Senhor, do modo como eles vivem as notícias do Senhor, do modo como eles proclamam o perigo em que a humanidade, de um modo geral, caminha, para o qual a humanidade, de um modo geral, caminha a passos largos. É o momento sério de nós dizermos: cuidado, vai chegar um dia em que o Senhor de todas as coisas vai pedir contas. Ele vai pedir conta da nossa vida também. Como é que nós gastamos a nossa vida? E que Deus tenha grande misericórdia de nós escutarmos naquele dia as palavras que o próprio Senhor Jesus disse: bem-estar, servo bom e fiel. Tu fostes fiel no muito, no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Amém.